Oi, crianças! Eu sou a professora Rosimeire e hoje eu trouxe outra história deste livro chamado Contos de Morte Morrida, do Hernani Só. Hoje a história que eu vou ler para vocês se chama A Morte e os Gêmeos. Olha a imagem aqui. A Morte e os Gêmeos. Há muito tempo, quando os bichos falavam e o sol e a lua nasciam juntos, um casal teve gêmeos, Pedro e Paulo, exatamente à meia-noite. Uma velha adivinha, conhecida da família, disse que Pedro morreria aos 20 anos. Então os pais resolveram confundir a morte. Passaram a chamar Pedro de Paulo, Pedro, e Paulo de Pedro, Paulo. Quando os gêmeos completaram 20 anos, Paulo Pedro se escondeu no armário, desde manhã cedinho. Disse para a mulher: se me procurarem, diga que fui viajar. A morte foi até a casa dele antes da meia-noite, como sempre, vestida de preto, a caveira escondida pelo capuz e a gadanha na mão direita. Quando a mulher de Paulo Pedro atendeu a porta, a morte disse: não se assuste, não é com a senhora, é com o seu marido. Meu marido está viajando. Ele devia estar aqui, mas está viajando. Ele não se chama Pedro? Não, ele se chama Paulo. A morte pensou um pouco e se foi para a casa de Pedro Paulo. Havia uma grande festa lá, muita bebida, muita dança. A morte foi direto falar com o aniversariante. Você é o Pedro? Sim, sou o Pedro. Então venha comigo, a morte disse. O quê? Quem é você? A morte não disse nada, só olhou para Pedro Paulo. Então ele viu que não era alguém que estava fantasiado na festa. Mas já! Você sabe, né? Para morrer, basta estar vivo. Não é justo! Eu mal fiz 20 anos. Isso mesmo. Minha missão hoje é levar um sujeito chamado Pedro, com 20 anos. Mas eu também me chamo Paulo. Como? Eu me chamo Pedro Paulo. A morte ficou na dúvida. Resolveu voltar à casa de Paulo Pedro. Não encontrou ninguém. Estão querendo me fazer de boba, a morte pensou. Voltou à festa. Lá estavam os dois irmãos, muito alegres. Pensavam que a morte tinha desistido. A morte olhou para eles. Lá estavam os dois irmãos. Mesma cara, mesmos cabelos, mesmas roupas. Ela se aproximou. Quem é o Pedro? Eu, os dois disseram. Pedro Paulo e Paulo Pedro. A morte não costumava se enganar. Nem pensava no assunto. Simplesmente sabia quem tinha de levar. Mas agora estava confusa. Pedro Paulo se animou. Você não sabe qual de nós tem de levar. É melhor não levar ninguém para não cometer uma injustiça. Vou levar os dois, a morte disse calmamente. Assim terei a certeza de que não deixei o irmão certo. Mas como? E o errado? Acidente de trabalho. Você não pode fazer isso. Posso sim. Vocês nasceram juntos, morrem juntos. Não nascemos juntos. Não? Eu sou 2 minutos mais velho do que ele. Paulo Pedro disse, orgulhoso. Então é você o Pedro que eu quero, a morte disse. Como? Ouça.
O relógio da igreja bateu meia-noite. Está na hora. E seu irmão ainda tem 19 anos. E o tocou com a gadanha antes que ele tivesse tempo de se arrepender de ter falado. Terminou a nossa história. Até a próxima. Um beijo.